chamado de um número sagrado à toa, porque são 7 campos energéticos que a gente vive aqui na Terra. Isso está associado ao prisma das 7 cores, associado aos 7 planetas principais da astrologia, que vai ser onde eu vou me ater hoje, para a gente não viajar tanto também. Mas eu também vou falar um pouquinho dos chakras, dos 7 chakras. E a gente tem os 7 planetas. Sol, a gente tem o glifo, eu escrevi os glifos aqui, mas eu vou falando para vocês o que é. Botei só para ficar mais simbólico. Depois a gente vai vendo que conforme a gente vai pegando os glifos, vai se abrindo outras coisas pra gente também, outros conhecimentos em cima dos glifos, né, que são os símbolos da astrologia. O Sol, aí depois vem a Lua, que são o pai e a mãe, que são os dois mais importantes para a manutenção da vida da Terra. Então, sem o Sol e sem a Lua, a Terra acaba, de vez. E aí depois a gente tem na sequência Mercúrio, depois a gente tem Vênus, depois a gente tem Marte, depois Júpiter e Saturno. Esses 7 campos, tudo que a gente vive aqui na Terra está associado a esses 7 planetas. E eles aparecem na nossa mão. Para a gente entender um pouquinho melhor e sair assim dessa parte tão teórica e botando mais na prática. Por exemplo, Vênus. Vênus é Afrodite. Vênus é a deusa do amor. Vênus, ele trabalha aquele sentido de como tu manifesta o teu amor, como a própria deusa Afrodite já fala. Então, no sentido de plasmação material. Isso que é Vênus. Então, uma planta que cresce é Vênus. É o pulso da primavera. A primavera é super venusiana. Aí a gente pega os signos de Vênus. Tá aqui os glifinhos deles também. Ó. Tudo isso aqui está relacionado na tua mão. Por isso que tu é os 12 signos. Eu já vou chegar lá explicando que tu é os 12. O 12 já é um número mais humano. O 7 é um número mais divino. Aqui a gente tem Libra e aqui a gente tem Touro. Os 2 pontos. Então para pensar o seguinte. Como é que tá minhas relações afetivas? Libra é o signo das relações afetivas e entra nesse campo de Vênus. Touro é o pulso da primavera mesmo. Né? Touro ele representa justamente a Terra florescendo, florindo. Trabalho constante do taurino para quê? Para ter o conforto, para ter uma boa estrutura, para prover, para estruturar. Tudo isso está no Vênus. E com quem que ele quer dividir. E aí Vênus sempre tem aquele lado que é o lado sombrio, e tem o lado de luz, como tudo aqui. A gente está regido pela outra lei, que é a outra lei hermética, que são leis universais, que regem o universo, que não tem como escapar delas. Outra delas é a lei da dualidade. Tudo aqui tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu posso ser muito bonzinho, mas posso ser muito mal. Então tudo pode ser vibrado tanto para o lado da luz, como para o lado das sombras. Então Vênus, por exemplo, ela pode ser aquele pulso do amor, bonito, ou pode cair na luxúria. Aí entra no outro lado de Vênus. Aí dizem que Touro daqui a pouco fica muito guloso, daqui a pouco come demais. E aí depois vem a preguiça, porque comeu demais e não segurou o material, por exemplo. Mas a gente também pode entrar em Mercúrio, que é outro campo da nossa experiência, dos 7 possíveis. Tu está aqui nessa Terra, encarnado aqui, então tu pode viver esses 7 campos e o objetivo da gente é evoluir dentro desses 7. Alguns dão mais importância para uns, outros dão mais importância para outros. Mas tu tem essas 7 energias dentro de ti. Alguns têm mais uma, alguns têm mais outra. A gente vai se estudando e vai entendendo do que a gente é composto. É isso que eu quero trazer para vocês. Um entendimento de como é que o universo funciona e como é que o universo me forma, porque eu sou fruto dele. E aí, como é que eu vibro nesses 7 campos, que é a chave da quiromancia e é a chave de tudo. O 7 é a chave para tudo. Então a gente pode depois entrar também no Mercúrio. Mercúrio já é mental. Vênus é o planeta de Terra, né? Vênus demora 9 meses. Por isso que o número de Vênus é o 3. É o arcano 3, a imperatriz do tarô. Por quê? Porque o 3 é o efeito, é o filho. E Vênus é o filho. Vênus é o filho e a filha. Pai e mãe, Sol, Lua. Porém, o 3 é o resultado. Então, por exemplo, eu, força causal, princípio do pai, faz parte da dualidade também. Então pode ser uma mulher, mas pode ter mais o princípio masculino. Pode ser um homem, pode ter mais o princípio feminino. O ideal é sempre o equilíbrio. Está aqui justamente para isso, para aprender a se equilibrar. Então, à medida que a gente vai compreendendo essas leis todas, a gente vai entendendo como que a gente consegue se posicionar no universo para colher melhores coisas dele, colher as bênçãos dele. Então, por que o número 3, como eu estava falando antes? Eu com a minha força causal, força masculina, 1, eu empreendo um trabalho na Terra. A Terra é mãe, é 2. Então, tudo que tu planta na Terra, com força causal, trabalho, né? Lá, pegando na enxada, né? Plantou, cresceu, é o 3, é o efeito. E o mesmo vale até com uma relação sexual, porque, por exemplo, tu vai te relacionar com a tua companheira, com o teu companheiro.
vai vir o princípio do Sol masculino, o raio solar que fecunda o ventre, a Terra, a Lua que gera, que gesta, e aí depois vem o efeito, que é Vênus, que é a plasmação material. Isso vale para tudo, para o trabalho que tu vai fazer, por exemplo, o resultado que ele vai dar, o que tu vai colher. Uma coisa que determina muito para isso acontecer, Mercúrio. Mercúrio determina muito porque é a comunicação. Se não tem comunicação, nada acontece. Então, o ar é muito importante, é tudo uma grande alquimia. E aí tem outro númerozinho, o 4. O 4 ele rege a Terra. 4 é o número da Terra, 7 é o número da Via Láctea. Aí a gente vê, né, os outros 3 planetinhas lá, Plutão, Netuno e Urano, eles já estão um pouquinho mais distantes, eles já estão entrando em umas outras energias. Então a gente entendendo esse princípio dos elementos, o 4 e o 7, Via Láctea e planeta Terra. Então no sentido de Mercúrio, como eu estava falando antes, Mercúrio é a tua comunicação, está se comunicando, plano mental, ar que sai da minha boca, que entra no ouvido de vocês, que faz barulho na mente de vocês, vai ler um livro que também está trabalhando Mercúrio. Tudo que está trabalhando tua mente está trabalhando Mercúrio. E aí falando um pouquinho de cada um sinteticamente para a gente entrar na quiromancia em si. Júpiter. Podem ver que é uma balança. Júpiter é um 4 para cima, Saturno é um 4 para baixo. Porque Saturno é plantado na Terra. E Júpiter é o ideal que a gente escolhe de cima. Por isso que Júpiter trabalha o chakra coronário e Saturno trabalha o chakra raiz. Por que raiz Saturno? Porque é tudo que te estrutura. Dizem que Saturno é o planeta do karma, e é mesmo. E Júpiter é o do dharma. É a balança de karma e dharma. Karma do sânscrito significa trabalho. Dharma do sânscrito significa missão. Então todo mundo tem uma missão aqui. Todo mundo tem um propósito de estar aqui. Ninguém está por aqui simplesmente para comer, beber, dormir, curtir a vida. Claro que a gente curte também. Mas tem uma missão maior. E isso é o Júpiter que dá pra gente. Então no sentido do meu ideal, a minha aspiração para os outros povos, e assim expandir o seu conhecimento espiritual. Então, o Júpiter é esse plano espiritual. Todo mundo trabalha esse plano aí, da minha missão, do meu ideal, o que eu acredito, qual é o meu caminho espiritual, qual é a minha filosofia de vida, qual é o meu senso de ética e justiça, porque é o senhor da ética e da justiça também. É Zeus, é o grande político que administra o Monte Olimpo. Então, agora a gente está num momento muito jupiteriano, por exemplo. Momento que cada político vai dando o seu ideal, cada deputado vai dando o seu ideal, e a gente vai vendo qual que fecha com a gente, qual o Dharma que fecha com nós e qual a missão que a gente quer dar para essa terra, nosso país, por exemplo. Aí o Saturno, colhi o ideal, tem a minha filosofia de vida, plantei na terra. Aí é o Saturno falando contigo. Regente do karma, por quê? Porque tudo que tu planta nessa terra tu é responsável. E tudo vai trazer uma consequência. Então, o Saturno é justamente esse plantar da raiz na terra. Chakra raiz, tua força vital, tua energia vital, para te conseguir trabalhar, para te conseguir fazer tudo. Força vermelha, combustível. Vermelho é o combustível, é a vitalidade. Então tu para pensar o seguinte, fiz um filho, sou responsável. Construí uma empresa, construí um espaço, sou responsável. Saturno me chamando, o senhor do tempo. Vai deixando a louça suja. Se tu não lava, chega uma hora que cria bicho. E acabou que se acumula, isso é o Saturno, é o tempo. O tempo passando e um pedido para te plantar na terra. Pedindo para te saber o teu dharma, que tu colheu uma planta na terra. Seguinte, ó, você então um médico. Tem essa inspiração, porém o Saturno é o momento que eu realmente vou lá e começo a fazer minha faculdade mesmo. A inspiração para ir lá e estudar está em Júpiter. Porém, o ato mesmo, aí estamos entrando em Saturno. Então essa balança é muito importante ter equilibrada. E Saturno rege o quê? Rege os ossos. Rege a estrutura óssea. Aí tu para pensar o seguinte, né? A gente é muito responsável pelos dentes, que também faz parte da estrutura óssea, por limpar eles para depois a gente não ter problema com o Saturno e perder eles. Então tá tudo muito relacionado. O Sol no centro de tudo, tua individualidade, teu eu sou. A Cabala tem a árvore da vida. A árvore da vida ela é mais ou menos assim, né? Essa é a árvore da vida, sem as ligações. Mas o Sol ele liga todas, isso que eu quero falar pra vocês. Depois alguém olhar o desenho da árvore da vida na Cabala, vai ver que ele liga todos. Por quê? Porque ele é o centro do nosso universo. Todo mundo tem uma luz pessoal. O Sol é tua fonte de luz e calor. Quando tu tá fazendo uma coisa, tá tocando um violão, é músico, tá iluminando, tá gerando consciência, luz e calor. E o que o raio solar faz? Fecunda. Fecunda a consciência das pessoas, fecunda qualquer coisa. E aí faz crescer. Aí cresce e prospera. Luz, reconhecimento, ganha status, fama. Tudo isso é a força do Sol. Aí se tu tá desequilibrado com o teu Sol, daqui a pouco tu fica muito egóico. Daqui a pouco tu fica muito vaidoso, muito orgulhoso. E o que o Sol rege dentro do nosso corpo e coração? Que é o que
pulsa no teu coração. Tá alinhado com o teu sol? Pergunta, tu tá com o teu coração feliz, entusiasmado, com fogo pra cima, fazendo o que tu tá fazendo? Aí tu tá te perguntando com o teu sol. Aí tu vai ver aonde, se tu tá alinhado com o teu sol na tua mão, vai ver com as linhazinhas que estão aqui. Como é que tá a situação ali, por exemplo. E aí tu vai pegar a tua lua, né, a namorada do sol. Vai pensar o seguinte, se o teu sol que tu é agora, consciente, a lua é tudo que tá inconsciente, a tua memória divina. A gente tem que entender que a quiromancia é um sistema védico, segue os Vedas. Então, acredita nessa linguagem de reencarnação, ciclo reencarnatório. Então tu para pensar o seguinte, se tu é o teu sol agora, a tua lua é o teu passado. A tua lua é tudo que tu já viveu em outras vidas, tua mãe, tua família, teus ancestrais, tudo que tu herdou deles. A nível de dom, de desafio, de comportamento, como tu é. Por isso sintetiza os nossos sentimentos. Para pensar, a lua é reativa, reage emocionalmente. Tá vendo um filme, chorou. Tá vendo um filme, riu. Aí tu para pra pensar no passado. Meu ancestral já foi queimado numa fogueira, aí eu vejo isso aqui, queimado na fogueira, parece que me dói o coração. Não sei de onde veio isso, mas é o seguinte, pode ser que eu já vi isso. E a lua, ela traz tudo isso, reações emocionais. Meu sentimento, minha emoção, com base em tudo que já está construído no meu ciclo kármico, nas minhas construções kármicas. Então a lua é esse ponto. A lua também diz como é que a gente lida com a maternidade, o sol diz como é que a gente lida com a paternidade. Mercúrio, como eu falei antes, né, plano mental, comunicação. Aqui a gente está trabalhando Mercúrio. Então, ouvindo, falando, tudo mais. Ou daqui a pouco pensou outra coisa, entrou em outro assunto, internamente vocês. Ou quem sabe eu viajei, entrei em outro assunto também. Tudo isso é Mercúrio. E aí, né, cabe como é que tu manuseia o teu ar, como é que tu distribui o teu ar. Marte. Aqui a gente tem Marte. Marte é força. Marte é o princípio do guerreiro, Ares, para te conquistar alguma coisa. Por exemplo, tu idealizou com Júpiter, ó, eu quero chegar lá, esse é meu caminho, esse é meu senso de ética, vou construir uma empresa, Saturno, tô construindo. Mas assim, ó, o Marte é o que vai definir se tu vai ter cancha para construir, se tu vai ter força vital mesmo. Que é a força do guerreiro para ir lá empreender e botar a mão na massa. Trabalho, conquista, realização, força vital, Ares, pensa do Ares, né, iniciativa. Vou para cima, vou conquistar, vou fazer um movimento. O Ares, ele não pensa muito, ele vai fazendo. Para assim... Tem uma coisa para fazer, ele já vai mexendo, ele nem pensou. E aí que às vezes entra o problema de às vezes ser um pouquinho impulsivo. Ele não pensa muito às vezes. Isso que é a força de Marte. E é muito importante essa força para poder conquistar alguma coisa. É o que determina a pessoa que vai ter a força para conquistar alguma coisa, é como é que ela está resolvida com essa energia de Marte. E Vênus é o fruto, porque para pensar na dança do sistema solar. Vênus não sai de muito perto do Sol. Marte ele sai, dá uma volta aqui e daqui a pouco vai. E aí o que acontece? Vênus, ele é o resultado. Tá ali o teu jardim bonitinho, Vênus embelezando, porque é a deusa da beleza. Então, a gente parando para pensar nesses 7 campos, não tem nada que vai além deles. É dizer assim, tá, e vizinho, como é que eu quero saber como é que eu tô com meus vizinhos? Mercúrio, ar. Como é que tu lida com o ar dos teus vizinhos, a música deles? A conversa deles? Por exemplo, briga com o vizinho é Mercúrio. Aí, por exemplo, tua relação com teu pai tem que ver o Saturno e tem que ver o Sol. Relação com a tua mãe, pode ver a Lua. E aí a gente vai vendo que tudo aqui nessa Terra está nesse 7. Por isso que o 7 é tão sagrado. E aí tu vai associar o 7 depois com outras coisas, tu associa também se tu quiser. Gabriel, por exemplo, o anjo Gabriel. Gabriel, ele é o anjo que está mais perto da Terra. Seguindo aqui o mesmo princípio da árvore da vida, está aqui, ó. E é Sod, bem abaixo do Sol, né? Aqui está a Terra, Malkuth. E na Cabala se chama Malkuth, né? Então aqui a gente tem Terra, Lua e Sol. É bem o ciclo, que a Lua fica girando aqui, né, em torno da Terra, e o Sol iluminando, no centro de tudo. Então o arcanjo Gabriel é aquele que passa a mensagem, e a Lua ela passa a mensagem para nós aqui na Terra. Ela está o tempo todo dizendo como é que tu vai te sentir. Agora a gente está se encaminhando para uma Lua cheia, as emoções começam a ficar mais à flor da pele. Tudo começa a ficar mais à flor da pele conforme a Lua vai crescendo. Então... aí eu quero entender como é que as coisas funcionam dentro de qualquer um desses campos, é só observar as linhas que estão aqui. Aí eu falei do 4. O 4 rege a Terra, né? A gente tem 4 elementos. 4 elementos que são 4 corpos. Corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual e corpo material. O material está encarnado, está aqui, né? Matéria, de matéria. Mental eu estou trabalhando enquanto eu falo com vocês. Emocional, vocês não sabem o que eu estou sentindo. Mas às vezes dá pra ver quem tem sensibilidade pra sentir o que o outro sente, empatia, mas é as tuas emoções que estão o tempo todo trabalhando. De repente eu pego e xingo alguém e já se sente mal.
Então aí tá trabalhando as emoções também. E aí o corpo espiritual. O corpo espiritual é o que anima tudo. Por exemplo, a pessoa tá com o espírito fraco. Pode ser assim forte, mas tá com o espírito fraco. Não vai levantar da cama, porque é o combustível. É o que te faz para acordar. Quem acorda cedo, assim, acorda assim, ó, 5h30 da manhã já tô em pé, já tô meditando às 6 horas, às 7 eu já tô indo trabalhar. Fogo. A pessoa tem bastante fogo, bastante vontade, determinação. Então, ou a pessoa que vira à noite também, né? Acordar cedo, pode também virar à noite, cada um com o seu biorritmo. Mas o fogo está associado ao que movimenta tudo. Então, dentro desse quadrado, desse 4, a gente tem um losango, onde o fogo está no topo, os dois As, água e ar, emoção e mente estão aqui, e a terra está aqui porque é o resultado de tudo. Então, por exemplo, vou pintar o muro, tive uma ideia, vou pintar o muro. Aí eu vou lá falar com o Zé, meu aro, Zé, me vê aquela tinta lá, tô negociando. Negociação é Mercúrio. Tá com o dinheiro na mão e vemos, porque daí chegou, plasmou, na Terra veio o efeito. Mas tá negociando. Ó, eu quero essa tinta aqui, tá aqui, casou. Chegou a tinta. Aí depois eu vou pensar, pô, a tinta é azulzinha, eu quero pintar de azul, meu muro, que eu gosto tanto de azul, me dá tranquilidade. Aí já tá pensando nas emoções. Aí já tá vindo as emoções trabalhando junto. E a Terra é o muro pintado, plasmado, resultado. Conquistei. Pronto. Tá tudo aqui, tudo pronto. Todo ser humano ele se manifesta de 3 formas. Tem 3 maneiras. Cabala. Que legal, cara. Tô me relacionando, tô ensinando pra ela astrologia. Estão aprendendo junto. Coisa boa, tô evoluindo nessa minha relação. Ou talvez não foi com isso. Essa pessoa me trouxe Saturno, me trouxe estrutura. Poxa, não tinha casa. Essa pessoa vai lá e me deu casa. Ou sei lá, construímos uma empresa junto. Se Saturnamos junto. Mas tudo inicia, começa e termina porque tudo é muito cíclico. Inicia, fica um tempo, depois termina. Comecei aquele mesmo relacionamento. Agora eu vi que eu já aprendi a cabala, já aprendi tudo que eu tinha aprendido com essa pessoa e agora está desgastada a nossa relação. Desgastou. Manteve por 10 anos. Iniciei, mantive, daí de repente precisa transformar, porque agora eu preciso de um outro espírito, um outro para eu evoluir dentro do que eu me proponho na minha missão, no meu caminho, no meu Então esse 3 é como tudo se manifesta, a natureza. A natureza tem a tempestade, que quebra tudo, onde cai o trovão, não vai ser o ecossistema como estava lá naquele solo. Caiu em cima de uma casa, vai quebrar alguma coisa, vai destruir, por quê? Porque precisava passar por uma limpeza. É a limpeza da natureza, limpeza divina. Então para pensar na criação. Criação é a mesma coisa, tem as 2 faces divinas e a face que mantém, que preserva. As 3. Aí tu pega o 3 vezes o 4. 3 vezes 4. Por que 3 vezes 4? Porque tem 3 faces do fogo, 3 faces da água, do ar e da terra. Tem o fogo que inicia, fogo do Áries, que vai pra cima, assim, vamos lá, vamos construir. Nem pensou muito. O fogo do leão, que mantém. Por isso que o Áries é o guerreiro, o leão é o rei, que mantém, que segura o reinado. O Áries é o cara que empreende, que faz a busca para o leão poder reinar. E o Sagitário é o cara que transforma tudo, é o fogo do sacerdote. Chegou o sacerdote e disse, não, rei, tá errado esse teu legado, olha pra cá, aqui, assim, é assim que tu vai fazer as coisas, senão teu reinado vai cair. Aí chega o Sagitário e fala essas coisas mais ou menos assim, né? E mesmo olha pra Terra, né? Aí vai pegar assim o princípio fixo, né, da Terra, o touro vai estruturar, tá aqui a minha casa, minhas coisas, aqui eu sou teimoso. Aqui, ó, isso aqui é minhas coisas aqui desse jeito, assim, mais ou menos assim. E o Capricórnio ele é o cara que tá com uma visão mais adiante, ó, eu vou construir essa empresa, depois eu vou montar uma sede lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele é sempre com uma meta. O Capricórnio, ele não dorme sem saber o que ele vai fazer amanhã. E esse é o princípio cardial da Terra. Aí para pra pensar também no princípio mutável da Terra. O Virgem, né? O Virgem já acha que isso aqui tá desarrumado, né? Vamos arrumar. Aí o Virgem pega aqui, ó, tá arrumando a Terra, né? Tá arrumando, tô dando um jeito na Terra. Vou dar uma limpada nisso aí, isso aí tá sujo. Então, parando para pensar também no princípio mutável da Terra. Então, tudo se manifesta em 3 formas. Um número muito especial. 3 vezes 4, 12. Aí a gente cai lá, né, nos 12 signos do zodíaco. Opa! Os 12 signos do zodíaco. Todo mundo tem o 12 em si. Encarnou, tem o 12. E os 12 aparecem aqui. Como é que está o meu poder pessoal, Leão? O meu poder assim de comando, de autoridade, porque é o Sol, regido pelo Sol é Leão. Como é que está meu princípio de liderança de luz? Tem que dar um bisu aqui, como é que está a situação. Como é que está meus bens materiais, minhas estruturas? Touro, dou um bisu aqui, no Touro, por exemplo. Como é que estão minhas relações amorosas? Todo mundo gosta de saber. Dá um bisu aqui no Libra. Né? Aí aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o princípio cardial, aqui o princípio fixo,
e aqui o princípio mutável, dessas 3 falanges dos dedos, que é dividido em 3. E também é dividido em mental, em cima, emocional e material. Então eu escrevi aqui, ó. Escrevi aqui, para a gente poder compreender melhor. Então, o 7 é a emanação do cosmos em cima de nós, que estamos no 4 e somos construídos do 12. Então tem gente que tem mais leão, tem gente que tem mais libra, tem gente que tem mais... Tudo isso a gente vai vendo na mão também. Mapa natal, leitura cabalística, tudo isso mostra a mesma coisa, só que vai se complementando. Né? Vamos tudo complementando os saberes. A gente tem, para vocês verem, né, o poder do 3. A gente tem 3 linhas principais. Linha da vida, linha da cabeça e linha do coração. A linha da vida é a linha material, é a linha da terra. Então tudo que vai acontecer na tua terra está aqui nessa linha aqui, ó, que dá a volta aqui, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui. Tudo que vai acontecer na tua terra, vou viajar, é terra, vou para outra terra, né? Então vou me casar, toque. Né? Não adianta casar sem tocar. Então qualquer coisa que vai acontecer na tua vida material, vai se manifestar na tua vida material. Aqui a gente tem o plano emocional e mental, por isso que é a linha da cabeça. Pensa na cabeça, cabeça é eletricidade. Zzz, aqui o tempo todo, mandando estímulos para o corpo. Esses estímulos são o quê? Pensamentos e emoções.